Sejam todos bem-vindos à nossa videoaula de número 2. Na videoaula 1, nós fizemos um rápido retrospecto sobre 3 visões de cidadania: a visão liberal, a visão neoliberal e a visão progressista. E nós fizemos uma observação no sentido da nossa adesão à perspectiva progressista e emancipatória de educação. Não apenas da emancipação política, mas, sobretudo, a adesão à perspectiva da emancipação humana. O que significa dizer que, a partir de agora, precisa haver de nós um comprometimento no sentido de que os nossos projetos educacionais estejam permeados por uma dimensão política e ideológica que busque uma perspectiva de educação emancipatória. Vamos lá? Como objetivo dessa nossa videoaula, nós queremos apresentar a metodologia de projetos a partir dos fundamentos da cidadania como postura ativa dos sujeitos e desenvolver a capacidade de planejamento para o desenvolvimento de projetos na educação. Nós temos visto que é preciso ampliar o conceito de projetos. E aí, na videoaula anterior, nós fizemos uma discussão de como tem se dado o plano da conquista de direitos e de como as populações marginais, na atualidade, têm buscado cada vez mais espaço, principalmente na educação, como forma de instrumento de combate às diversas formas de opressão. E a escola, historicamente, tem feito também o papel de reprodução de valores que acabam, de uma forma ou de outra, reproduzindo os processos opressores. Ao pensar em uma educação emancipatória, a gente precisa verificar que as nossas ações no cotidiano da escola precisam ser todas engajadas ética e politicamente no sentido de superar esses processos opressores. Mas para isso é preciso que esse engajamento não seja um processo solitário, mas ele precisa assumir um caráter cada vez mais coletivo, de modo que toda a comunidade escolar entenda a necessidade da garantia de direitos, da inclusão e do engajamento ético-político para trabalhar com a execução dos mais diferentes projetos nas instituições educacionais. Aqui eu trago alguns elementos básicos que vão compor um projeto, como os objetivos, metas, planejamento, execução, rotas, investigação, levantamento de hipóteses. Todos esses elementos estão pormenorizados no nosso fascículo que está disponível na plataforma. Quando você acessar o material de estudo da nossa disciplina, você vai poder se aprofundar em cada um desses itens dos elementos básicos de um projeto. O que nós queremos dar destaque aqui na nossa videoaula são para 2 questões que já fazem parte do cotidiano das nossas instituições, especialmente na rede federal de ensino, que é a perspectiva do desenvolvimento dos mais diferentes projetos. Então nós temos visto que nós temos os projetos de ensino, que ainda hoje eles são executados em menor quantidade na nossa instituição. Nós temos os projetos de pesquisa e os projetos de extensão. Nós queremos dar um destaque especial aqui para os projetos de ensino e para os projetos de extensão, por entender que eles dão subsídios e eles podem ser instrumentos de levar adiante as ideias que vocês já vieram desenvolvendo no decorrer do curso. Na disciplina de Relações Raciais, vocês desenvolveram propostas de projetos a serem desenvolvidos para a aplicação da política de inclusão na perspectiva racial. Na disciplina de Gênero, vocês também desenvolveram propostas de oficinas pedagógicas. A ideia agora é trazer algumas diretrizes, tanto para projetos de ensino como para projetos de extensão, que possam nortear e aperfeiçoar os projetos que vocês já vieram desenvolvendo no decorrer das disciplinas anteriores. Ao tratar dos projetos de ensino, que como eu mencionei
na nossa instituição eles ainda são executados em menor quantidade, a gente precisa pensar qual o caráter desse projeto de ensino. E aí a gente já, na videoaula anterior, já conversou um pouco sobre isso, de que todos os projetos no âmbito da instituição, eles precisam ter uma proposta engajada politicamente na busca de superação dos processos opressores. Então, quando a gente fala de executar um projeto de ensino, a gente vai pensar que esse projeto de ensino ele tem um caráter mais interno da instituição. E ele tem, normalmente, uma correlação direta com a questão da execução do currículo institucional. Quer seja dos componentes curriculares, tanto das disciplinas da base comum, como das disciplinas técnicas. Então, um projeto de ensino ele sempre vai estar vinculado a um componente curricular. Para o desenvolvimento desses projetos, é preciso que a gente tenha em mente algumas diretrizes, como, por exemplo, a diretriz número 1, inovação nas metodologias e práticas pedagógicas. Ao pensar o desenvolvimento de um projeto de ensino, a gente tem que proporcionar ao estudante espaços em que ele seja o protagonista do processo de construção do conhecimento. E a gente tem visto ultimamente uma discussão muito forte e a adesão ao que se tem chamado de metodologias ativas de aprendizagem. Então, quando a gente pensar em realizar um projeto de ensino, é preciso pautar nessa perspectiva, de que o projeto ele tem que partir do princípio de que o estudante é o protagonista, ele é o elemento central do processo de produção de conhecimento, de maneira que a gente consiga gradativamente ir superando qualquer ideia de educação bancária, por exemplo, nas palavras do Paulo Freire. Como diretriz número 2 dos projetos de ensino, a gente vai tratar da interação entre os componentes curriculares. Quando você pensa um projeto de ensino, o ideal é que você consiga estabelecer o contato com outros professores que estejam inclusive trabalhando assuntos similares e que haja uma troca entre os componentes curriculares para promover a integração desse currículo. A gente fala muito de currículo integrado na educação profissional, no entanto a gente verifica que esse currículo integrado não se efetiva no cotidiano. E a gente entende que uma alternativa para que a gente consiga construir estratégias para essa integração curricular é certamente no desenvolvimento de projetos de ensino, por exemplo. E esses projetos não precisam estar necessariamente amarrados a um componente curricular de um mesmo curso ou de uma mesma modalidade. Considerando que a nossa instituição é uma instituição multicamp e que tem um processo de verticalização dos níveis e modalidades, nada impede você que, por exemplo, está trabalhando um componente curricular do ensino médio, que consiga fazer um trabalho articulado ou integrado com uma disciplina que é da educação superior, por exemplo, de modo que a gente consiga fazer essa troca e permitir que os estudantes intercambiem as suas experiências. Como a diretriz número 3, nós temos aí impulsionar a pesquisa e a extensão. Isso está muito associado ao pensar projetos de ensino na questão dos eixos do tripé: ensino, pesquisa e extensão. E um princípio que é fundamental ao pensar o desenvolvimento desses eixos, que é o princípio da indissociabilidade. Isso quer dizer que quando você pensa um projeto, você tem que pensar em que medida ele poderia se desenvolver para um projeto de pesquisa ou para um projeto de extensão ou um projeto de extensão que possa se tornar um projeto de ensino, sempre havendo essa interlocução, de maneira a superar o caráter localizado das ações. Porque quando a gente vai desenvolver os projetos, é preciso também que a gente se atente para o fato de que o projeto que você realiza, a metodologia que você utiliza, ela pode ser replicada por outros professores, por outras redes de ensino. Então seria muito interessante que você também fizesse, por exemplo, o registro dessas atividades que você desenvolve, de maneira a constituir
produtos como planos de aula ou sequências didáticas que conseguissem auxiliar outros professores que também tenham interesse na temática do projeto que você vem desenvolvendo. Uma outra dimensão que a gente trabalha muito nos institutos federais, para além dos projetos de ensino, são os projetos de extensão. O projeto de extensão, ele tem a característica principal de colocar tanto o estudante como toda a comunidade escolar em contato extramuros, ou seja, a instituição precisa sair do seu lugar e conhecer a realidade de outros grupos da sociedade civil. Isso é importante porque o processo de produção de conhecimento precisa realizar essa interação dialógica entre os diversos setores. Quando a gente está falando de extensão, o Documento Nacional da Política Nacional de Extensão, ele vai trazer a extensão com duas características. O que ele chama de extensão universitária, que é aquela realizada no campo mais holista pelas universidades, e a extensão tecnológica, que tem um caráter mais aplicado, como é o caso dos projetos desenvolvidos nos institutos federais. E aí a gente traz algumas diretrizes que são importantes nesse processo do desenvolvimento dos projetos de extensão, como é o caso da interdisciplinaridade, da interação dialógica, da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, o impacto na transformação social, o impacto na formação do estudante, situação que a gente já começa a tratar. Vejamos, por exemplo, o princípio da interação dialógica no desenvolvimento dos processos de extensão, ele vai dizer que não se trata de estender à sociedade o conhecimento produzido, mas de produzir interação com a sociedade e com o novo conhecimento. Isso quer dizer que essa diretriz orienta a gente a pensar que o processo de produção de conhecimento, ele não é hegemônico dos espaços formais de educação ou da academia, mas que sim, é possível que a gente, como instituição de ensino, possa interagir a partir de um diálogo com outras organizações ou movimentos sociais e verificar que demandas eles têm, que o Instituto poderia solucionar problemas reais do desenvolvimento do trabalho que eles desenvolvem e estabelecer esse intercâmbio. Como segunda diretriz, nós temos a interdisciplinaridade e a interprofissionalidade. Com relação à interdisciplinaridade, é importante que um projeto de extensão consiga também realizar de forma integrada a articulação entre os mais variados segmentos do conhecimento com os quais o estudante teve contato no decorrer do curso. E quando ele trata da interprofissionalidade, é no sentido de permitir, inclusive, que o estudante, nesse processo de execução do projeto, ele possa buscar, por exemplo, no mercado de trabalho, novas tecnologias, novas metodologias, do desenvolvimento do trabalho e do processo de produção de conhecimento que ele vem realizando. De tudo isso, a gente pode inferir que a extensão ela não é e não pode ser realizada apenas intramuros. Ela requer um processo cada vez mais dialógico da instituição com a sociedade e da sociedade com a instituição. Como terceira diretriz, nós já trabalhamos como diretriz também no projeto de ensino, que é a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Os nossos projetos eles têm que assumir cada vez mais, abandonar o caráter de um projeto realizado entre professor e estudante e cada vez mais assumir um caráter de professor
estudante e comunidade. Ou seja, a comunidade precisa estar envolvida no desenvolvimento das demandas das ações extensionistas. Isso tudo tendo como base a consciência dos problemas sociais, que, como nós já havíamos mencionado, o engajamento ético-político, de pensar que a gente vai desenvolver um projeto que possa contribuir de alguma forma para solucionar um problema real, né? A gente discutiu isso e essa solução de um problema real precisa ter um olhar, por exemplo, para o combate às opressões, para o atendimento das comunidades menos assistidas, porque esse é também o papel social do Instituto Federal, né? Ou seja, entre desenvolver um projeto para uma grande empresa que detém todos os recursos que poderia desenvolver por si só e desenvolver para uma comunidade, um assentamento, um movimento social que talvez não tenha os mesmos recursos, o Instituto Federal deve sempre priorizar as populações que, por um motivo ou outro, não têm acesso aos espaços formais de educação ou à estrutura dos nossos laboratórios. Então, isso tudo precisa ser considerado no momento da realização dos nossos projetos. Uma coisa que é também muito importante, verificar em que medida os nossos projetos impactam na transformação social. Nós discutimos muito isso na nossa primeira videoaula e assim, é preciso ter um olhar do privilegiamento de questões sobre as quais atuar, sem desconsiderar a complexidade e a diversidade da realidade social. E pensar qual é a abrangência desse projeto que nós vamos desenvolver, a quem ele vai atender, de forma que a ação ou o conjunto de ações possa ser suficiente para oferecer contribuições relevantes para a transformação da área, do setor ou da comunidade com a qual você vai trabalhar. Um outro aspecto importante é o impacto na formação do estudante. O estudante precisa compreender que ele não é sujeito passivo desse processo, mas que ele é um sujeito ativo e que ele tem uma responsabilidade social na condição de instituição. Isso quer dizer que o estudante, ao passar por esse processo de execução de um projeto dessa natureza, precisa ter a consciência de que a formação que ele recebe no Instituto tem por objetivo a destinação para a sociedade, especialmente para aquelas populações que têm menos recursos. Isso quer dizer que ele precisa sair desse processo consciente de que ele é responsável, como instituição, a dar resposta às demandas sociais. Nós trouxemos aqui um exemplo de uma atividade de interação entre duas instituições. Eu trouxe um exemplo fictício, essa imagem é só para ilustrar. Vamos imaginar que isso aí é um projeto de arrecadação de presentes para um grupo de idosos de uma determinada instituição. Via de regra, existe aí uma interação entre duas instituições quando esse projeto é desenvolvido no âmbito do Instituto Federal. No entanto, o que a gente precisa fazer a partir de agora é olhar para os diferentes projetos que são desenvolvidos e verificar a incidência desse projeto com os eixos do tripé, no campo do ensino, da pesquisa ou da extensão. E verificar ainda, dentre as diretrizes que nós trabalhamos aqui, tanto dos projetos de ensino como dos projetos de extensão, de que forma a atividade da arrecadação de presentes, por exemplo, tem interface com as diretrizes que nós mencionamos. Eu trago esse exemplo apenas para a gente começar a refletir de forma um pouco mais crítica sobre o desenvolvimento de determinadas ações. Isso não quer dizer que um projeto de arrecadação de presentes para idosos não possa ser desenvolvido. Ele pode ser desenvolvido. No entanto, é preciso potencializá-lo ou ressignificá-lo no sentido de fazer com que ele tenha um significado do engajamento ético-político que nós mencionamos anteriormente. Esse projeto pode ser desenvolvido? Pode.
Esse exemplo, inclusive, está no final da unidade 1 do nosso fascículo que está disponível na plataforma. O projeto pode ser desenvolvido? Pode, desde que ele parta de um princípio ideológico engajado para pensar um fenômeno social. Por exemplo, os estudantes vão arrecadar os presentes só por arrecadar o presente e entregar? Não. Qual é o trabalho que a instituição desenvolveu anteriormente? Vamos pensar, por exemplo, na questão dos idosos. O Brasil, por exemplo, vai a partir de agora, enfrentar um fenômeno do aumento da população idosa. Ou seja, é uma questão sociológica que precisa ser discutida. Outra questão que os proponentes dos projetos podem desenvolver com os estudantes. Discutir algumas questões como: por que é que existem idosos em abrigos? Por que é que esses idosos, na sua fase produtiva da vida, têm um significado para o sistema capitalista e quando eles já não podem mais contribuir com a força de trabalho, eles já não têm esse mesmo significado, quer seja para os processos de trabalho ou quer seja pela família. Isso são coisas que a gente precisa refletir sobre esses aspectos a partir de uma questão ideológica. Por que existem idosos abandonados? Quais são as políticas públicas que vêm sendo desenvolvidas para a garantia da qualidade de vida da população idosa, que já contribuiu com o desenvolvimento da sociedade na sua fase dita produtiva, né? E quais são os desafios que estão colocados para o país com o aumento crescente da população idosa para as próximas décadas, né? Então, quando o proponente do projeto faz uma discussão nesse sentido, ele ressignifica a maneira como o estudante vai fazer, por exemplo, a entrega dos presentes. Aquele encontro, aquela vivência, ela pode ter um outro significado na medida em que o estudante vai ali para analisar um fenômeno social e se reconhecer naquelas pessoas como classe trabalhadora que já deu uma parcela de contribuição para o desenvolvimento da sociedade. Esse é apenas um exemplo de muitas questões que precisam ser problematizadas. No entanto, é preciso que a gente esteja atento tanto no desenvolvimento dos projetos de ensino como no dos projetos de extensão, para essas diretrizes que nós mencionamos aqui, especialmente na extensão. Qual é o caráter da interdisciplinaridade, que disciplinas ou que componentes curriculares estão envolvidas, a interação dialógica, de que forma a sociedade consegue demonstrar para o Instituto as suas necessidades, ou o Instituto pode permitir esse diálogo para que problemas reais sejam desenvolvidos, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, o impacto na formação do estudante, o impacto na transformação social, ou seja, de que forma os nossos projetos podem ter impactos do componente ético-político que nós viemos discutindo aí ao longo de todo o nosso curso. A proposta agora é fazer com que a gente aperfeiçoe os projetos que vocês já apresentaram como ideias, quer sejam os projetos de combate às opressões raciais ou do combate às opressões de gênero. Então nós vamos, a partir de agora, começar a fazer uma nova reflexão sobre aquelas propostas e tentar fazer uma adequação e uma ressignificação de modo a adequá-los aos princípios e diretrizes que nós trabalhamos nesta videoaula. Ainda no nosso fascículo, nós temos outras questões que também estão colocadas lá. Questões mais prático e operacionais, como a questão do planejamento, a própria execução e realização do projeto, a depuração, a apresentação e exposição, o conjunto das avaliações críticas que podem ser realizadas tanto no decorrer do projeto como depois de apresentados os seus resultados. Enfim, agora o nosso trabalho assume um caráter mais prático do aperfeiçoamento das ações já propostas nas disciplinas anteriores. E aí a gente fica aberto ao diálogo,
Fique atento ao material que está na plataforma, que tem o conteúdo de forma mais aprofundada, e ali vai ter uma orientação de como é que nós vamos proceder com a avaliação da nossa última disciplina. Eu espero realmente que esse curso de formação continuada tenha contribuído de alguma forma para a melhoria das ações no campus de origem de vocês. Um grande abraço!